Persistência contra o impossível. Dizem que o impossível é só uma desculpa bem embalada para quem já desistiu antes mesmo de tentar. Eu sou uma formiga, pequena, invisível para a maioria dos olhos. Ninguém nunca esperou nada grandioso de mim, nem eu mesma. Mas foi exatamente isso que fez da minha história algo que vale a pena ser contado. Porque um dia eu olhei para uma montanha e, mesmo sabendo que era impossível, decidi carregá-la. Era uma manhã qualquer, como tantas outras. Eu estava na trilha com todas as outras formigas da colônia, cada uma seguindo seu destino, seu peso, sua rotina. Foi quando me entregaram uma semente enorme, tão grande que cobria meu corpo inteiro. Aquilo não era uma semente, era uma sentença. Olhei para o soldado que me deu a missão e disse: "Isso é grande demais para mim." Ele apenas respondeu: "Então você vai descobrir até onde consegue ir." Naquele momento, senti o medo subir pelas minhas pernas como se fosse um veneno. Minhas irmãs passaram por mim e fingiram não ver. Algumas balançaram a cabeça, outras fizeram piadas baixas. E eu fiquei ali, olhando para a semente como quem encara seu próprio limite. Por que me deram isso? Por que eu? Mas dentro do silêncio, algo em mim sussurrou: "Você pode tentar." E foi o que fiz. Na primeira tentativa, nada aconteceu. Ela nem se mexeu. Na segunda, deslizei para trás. Na terceira, consegui empurrá-la 1 centímetro. E aquilo foi tudo que precisei. 1 centímetro. Uma pequena vitória. Era prova suficiente de que, com esforço, o impossível podia, pelo menos, ceder. Então decidi. Eu não sairia dali até fazer aquilo andar. E assim começou minha jornada. A cada dia eu empurrava um pouco. Às vezes centímetros, às vezes milímetros, mas cada movimento era uma conquista. Meus músculos doíam, meu corpo arranhava nas pedras, minha mente gritava para desistir. E mesmo assim, eu voltava. Acordava antes do sol, enfrentava a lama, o calor, o peso, e empurrava. Não por glória, não por aplausos, mas por algo que eu não sabia nomear. Talvez orgulho, talvez sobrevivência, talvez fé. Durante a noite sonhava com a semente. Sonhava com ela se movendo sozinha, com ela se recusando a andar, com vozes zombando de mim, dizendo: "Você nunca vai conseguir." Acordava cansada, mas determinada, porque ao longo do tempo, percebi que eu já não estava apenas carregando uma semente. Estava carregando minha identidade, minha força. A prova de que eu era mais do que o mundo dizia que eu era. No quarto dia, uma formiga jovem passou e me viu. Seus olhos se arregalaram. Ela perguntou: "Você ainda está tentando?" E eu respondi: "Ainda não terminei." No dia seguinte, ela voltou. Trouxe uma gota de água. Disse que era para mim. E assim, dia após dia, outras vieram. Algumas por curiosidade, outras por respeito, e algumas por inspiração. Pela primeira vez entendi. Minha persistência estava criando raízes. Não só no chão, mas nas outras formigas também. Ao fim de uma semana, a semente já havia percorrido metade da trilha. Eu já não sentia vergonha, sentia propósito. Já não me escondia, já não pedia desculpas. Eu era a formiga da montanha, aquela que, mesmo sozinha, mesmo pequena, mesmo desacreditada, continuava. E isso era suficiente. Mas é claro, nem tudo era bonito. Alguns zombavam. Para que tanto esforço? Ninguém mandou você aceitar. Você só quer aparecer. Essas palavras doíam. Não porque eu acreditava nelas, mas porque vinham de quem nunca tentou nada grande. Pessoas pequenas de espírito, presas à mediocridade da rotina. Eu não respondia. Continuava. Porque aprendi que o silêncio é o melhor discurso de quem escolheu agir. Em um dos dias mais difíceis, a chuva caiu forte. A trilha virou lama. Escorreguei 3 vezes. Quase desisti. Mas então, uma formiga muito velha, que nunca saía da colônia, veio até mim. Olhou para a semente, depois para mim e disse: "Você está escrevendo história. Continue." E voltou em silêncio.
Essas 4 palavras, você está escrevendo história, ecoaram dentro de mim por horas. E eu soube. Não havia mais como voltar. Quando finalmente cheguei à entrada da colônia, com a semente atrás de mim, as outras formigas estavam lá. Não aplaudiram, não gritaram, mas o silêncio era diferente. Era respeito, era espanto, era transformação. Eu me ajoelhei de exaustão, não por fraqueza, mas por vitória, porque naquele momento eu sabia. Nunca mais me veriam como antes, e nunca mais eu me veria como antes também. Sabe, a persistência não é bonita. Ela é suada, solitária, cheia de dúvidas, mas ela é poderosa. Porque enquanto o mundo grita para você parar, desistir, recuar, ela sussurra. Mais um passo. E esse sussurro muda tudo. Foi assim que eu movi minha montanha. Um sussurro por vez. Depois disso, muitas outras formigas tentaram o mesmo. Algumas conseguiram, outras não. Mas todas foram mais longe do que iam antes. Não por causa da minha força, mas por causa do meu exemplo. Hoje ando pela colônia e vejo jovens empurrando folhas pesadas com orgulho. Vejo estratégias novas, colaboração, olhos mais atentos. A cultura da desistência foi substituída pela cultura do "e se eu tentar mais uma vez?" E isso vale mais do que qualquer vitória. Se você está ouvindo isso agora e tem sua própria montanha, eu te peço, não desista. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que pareça inútil. Continue. Um passo por dia. Uma gota de esforço. Uma escolha de persistência. Porque um dia você vai olhar para trás e ver o quanto caminhou, e vai se surpreender com sua própria força. Acredite em mim. Não é o tamanho do desafio que define o resultado. É o tamanho da sua persistência. E agora, antes de encerrar, quero te contar uma coisa, uma prévia da próxima fábula, porque essa trilha ainda não acabou. Depois da história da formiga, vem a história de alguém muito diferente, uma criatura da noite, uma que não carrega peso, mas carrega pensamentos, que não sofre com o corpo, mas com a mente. Você está pronto? E agora, antes de encerrar, quero te contar uma coisa, uma prévia da próxima fábula, porque essa trilha ainda não acabou. Depois da história da formiga vem a história de alguém muito diferente. Uma criatura da noite. Uma que não carrega peso, mas carrega pensamentos. Que não sofre com o corpo, mas com a mente. Você está pronto? A próxima história se chama A Coruja que Não Conseguia Dormir. Ela enfrentava noites longas, pensamentos acelerados, dúvidas silenciosas. E a lição que ela descobriu talvez seja exatamente a que você precisa agora. Não perca. Clique no próximo vídeo e venha descobrir o que a sabedoria faz quando o sono vai embora. E tudo o que resta é a própria alma em voz alta. Porque, no fundo, todo mundo carrega uma montanha. Ou vive dentro de uma noite longa demais.